Meu nome é Maria Manuelita Fagundes. Nasci em Maraial no dia 25 de 12 de 29. Era uma cidadezinha assim, 3 ruas somente, pequenininho, Maraial, né? Aí tinha uma estação de trem, aí pronto. Só era o trem e o trolho somente, para a gente viajar. A minha mãe era Quitéria Alexandrina da Conceição, o meu pai Antônio Neto da Silva Fagundes. Lá não tinha trabalho, aí andava o pessoal procurando gente para empeleitar, para cortar cana nas usinas. Quem quisesse um emprego vinha para as usinas para arranjar pessoas para fazer uma empeleitada para vir cortar cana. Então, meu pai aceitou vir trabalhar na usina Porto Rico. Mas ele não ficou na usina Porto Rico, porque lá não tinha casa para ninguém morar. As casas eram no sítio, nos arrebaldos. Então, ofereceram a ele Piraju. É um lugarzinho pequeno, com poucas casas, fica bem pertinho da usina Porto Rico. Nós viemos lá de Maraial para Piraju. Nós viemos de trator. O móvelzinho, as caminhas, tudo em cima de um trator, e o trator puxando a carroça com nós. A gente viemos de trator. A minha mãe, ela matava galinha, matava porco, matava capivara. Naquele tempo o povo comia capivara, conhece para que capivara, né? Matava capivara para vender aos trabalhadores. Ele mesmo cozinhava e comia. Pescava e vendia. A gente tratava o peixe, ela botava sal e vendia na feira. Eram 6 irmãos. Era José Fagundes Neto, Maria do Perpétuo Socorro, Maria do Carmo Fagundes e Maria Lúriva Fagundes. Naquela época só era pular corda. Um segurava na corda de um lado, o outro segurava do outro, e a brincadeira era aquela somente pular corda. Então, a gente, quando era assim à tarde, assim de manhã, uma turma ia para a escola. Mais tarde chegava, trocava aquela roupa, outro vestia aquela mesma roupa, caçava os tamanquinhos e ia para a escola. Tinha tudo pronto, tudo bonitinho, tudo arrumado, né? E foi assim que todo mundo começou a estudar. A escola só tinha uma professora e tinha uma espécie de um fiscal, que também era para dar bolo nos meninos, para chamar a tabuada. Quem não soubesse a tabuada levava uns bolos, ia chorar e em casa e lá ficava de castigo, não saía na hora certa, ficava de castigo para aprender a tabuada, até quando a professora pega essa tabuada para... Quem não soubesse, a professora vinha e dava um bolo. E botava ele de castigo, ajoelhado, para aprender, para depois responder certo. Ou senão não fazia lanche. O lanche era uma laranja e uma bolacha fofa, que até hoje ainda existe essa bolacha, né? Uma bolachinha fofa com um copinho de suco de laranja. Quem acertasse a tabuada, e quem não acertasse não tinha direito a nada. Nesse intervalo, né, era meia hora de brincadeira, uns iam pular corda, outros iam para a academia, aquela... Hoje ela já tem outro nome, mas naquele tempo era uma academia que ficava pulando assim, riscava o chão com um calvão, que naquela época não tinha giz, aí riscava o chão com um calvão, fazia aquele traçado e ficava pulando de um lado para o outro. É amarelinha hoje, né? Hoje já tem outro nome bonito. Eu tinha um sonho de aprender a ler para ser professora. Eu tinha um sonho de ser professora, de estudar, de tudo, mas lá era muito atrasado. Então, quando saiu de lá, que nós viemos para a Colônia Leopoldina, foi onde nós fomos estudar no Grupo Escolar Esteu de Andrade. Lá era melhor, porque tinha as salas de aula, né? Os professores iam de Maceió todo domingo à tarde, os professores chegavam,
A minha mãe inventou de botar um hotelzinho, fornecia comida para eles, cada um comprava um prato de comida, comia a semana toda e ensinando no grupo escolar Esteu de Andrade. A professora chamava-se Maria José, a outra chamava-se Sevier e a outra chamava-se Ivá. Ela chegava toda segunda-feira, quando era no domingo à tarde, ela chegava para começar a dar aula segunda-feira. Aí tinha uma professora de corte e costura, aí disse, aqui chegou uma professora de corte e costura, vai assinar costura. Mas como eu não tinha tecido, eu desmanchava um vestido da minha mãe e ia fazer ele de novo, né? Cortava, bordava ele, aí aprendi a costurar, aprendi a bordar na máquina. Nessa época eu já tinha uns 12 anos. Cozinhava e a gente ajudava a cozinhar e matar as galinhas. Naquele tempo não tinha essas galinhas que tem hoje. A gente saía pelos sítios para comprar uma galinha para matar, para comprar, para dar comida, fornecer a comida dos professores. Era o pessoal que fornecia bebida, que vinha de Catende, Pernambuco. Tinha um senhor, o seu Joaquinzinho, ele tinha um salão de bebida lá. Aí ele moía a cana e a gente ajustava o bagaço para queimar lá no hotel, para cozinhar a comida. Ele moía a cana, tirava o caldo e fazia a cachaça para vender. E trazia um vinho de lá de Catende, Pernambuco. Ele tinha um caminhão, fornecia bebida para Palmares, Catende, Colônia Leopoldina. E a minha mãe, lá a gente cozinhava com o bagaço de cana, que era o que ele moía para fazer a bebida, e a gente trabalhava, mas era. Nas horas vagas, ninguém tinha tempo de andar em casa de ninguém. Era somente cada um com um tabuleirozinho de pau, para levar a comida na casa dos professores, que ele não vinha comer no hotel, não, porque era muito trabalhador para comer. Eles comiam lá na casa deles, a gente levava já os pratos feitos, para eles comerem lá no hotel. Quando era todo fim de mês que ele recebia o dinheiro, eles iam fazer o pagamento à minha mãe. Quando não tinha galinha, eles comiam o peixe que a minha mãe pescava. Né? Preparava o peixe, botava sal, assava e fazia comida para eles. A energia era um motor. Tinha um senhor lá, o Alfredo Cavalcante, ele comprou um motor e ele comprava aqueles tambor de óleo para levar para botar no motor. Enquanto tivesse óleo para botar no motor, tinha energia. Agora, quando acabava o óleo, só quando chegasse outro óleo, porque aí não tinha mais energia. Ninguém tinha rádio, ninguém tinha televisão, ninguém tinha nada, era somente trabalho. Quando não tinha o que a gente fazia no hotel, que o pessoal não chegava, a gente arrumava a roupa das professoras, do pessoal que chegava, que cortava a cana, e ia para o rio lavar a roupa. Aí tomava um banho bem gostoso lá no rio, pescava, à tarde chegava em casa. Lavava a roupa lá mesmo no rio. O sabão era um tacho de sebo, aquele sebo de carne de boi, para mexer, fazer aquele pedaço de sabão uns compartimentozinhos de tábua, despejava aquele sebo, ele ficava duro ali, a gente tirava, lavava a roupa, a nossa e a do pessoal. O cheirinho era juá, tinha um mato chamado juá, a gente passava ele no moinho de pedra, aí ele ficava aquele cheirinho de mato. Aí botava no sabão, pronto, lavava a roupa, o pessoal com aquele juá. O perfume era alfazema, cozinhava, a gente plantava alfazema, aí cozinhava alfazema, moía, aí ficava aquele pó, a gente peneirava, ia botando nos vidros e ia se perfumando com aquele cheiro de alfazema. Né? Aí tudo dava certo. No fim, a gente tudo dava certo, se aprontava bonitinha, costurava aquela roupa de chita.
O cabelo tinha um produto por nome de Enê. Era um produto assim como piche. Aí a gente derretia aquele produto, botava ele no fogo, derretia para dividir para as amigas, cada uma queria um pouquinho, aí passava no cabelo, o cabelo ficava pretinho, duro, bem duro, sabe? Pronto. Aí fazia um penteado bem grande, fazia uma trança, botava um laço, botava uma fita, estava toda bonita. Ia dançar a noite todinha, ia dançar, primeiro ia para quermesse, vender os produtos da igreja, vender os bolos, vender as galinhas, para ajudar a igreja, né? Depois dali a gente ia dançar. A dança era na rua, um coreto, a banda de música da polícia que ia tocar, e os outros era a banda de pife, e a gente ficava dançando a noite toda. A dança era dentro da prefeitura, mas na prefeitura só entrava quem tivesse uma fita para botar no braço. Quem não tivesse não podia entrar. Mas a gente, como era sabida, a gente já procurava a fita antes, que era para dançar a noite toda, né? Amanhecia o dia dançando. Mas também saía dançar nas danças dos outros, né? Para ser agradável, tudo. Naquela época só era pífano. Essa banda de pífano que existe hoje, só era aquela. E alguns tinham clarinete, tocavam aquelas doidices, aquelas, sabe? E aquilo ali, era eles tocando, a gente não sabia nem o que era que ele estava tocando, e a gente cantando. A gente era as cantoras da banda. Ela criou umas 4 moças, era Maria Rosa, era Dinha, era Dita, Joana. Ela criou esse povo todo, casou-se, ainda hoje tem uma casada em Maceió e tem outra em Palmares, já de idade, né? Eles chegavam sem ter condições de alimentação, de nada, aí chegavam lá para comer qualquer coisa, para almoçar, para dormir, não tinha cama. Ela botava uma esteira, de noite eles dormiam. Aí no outro dia amanhecia todo mundo, um varria a casa, o outro lavava a roupa, o outro espanava a casa, o outro... Todo mundo tinha um serviço para fazer, né? Até pimenta eles pisavam, trazia aqueles pacotes de pimenta, que esse povo trabalhador de roça gosta muito de pimenta. Aí ia pisar pimenta, os trabalhadores, né? E a gente vendia pimenta também na festa. A gente começou a trabalhar em cereais já de Piraju. Mas quando ela chegou em Colônia Leopoldina, que botou esse hotelzinho, a mercadoria que vinha de Catende, que a gente comprava em grosso, feijão, milho, tudo, a gente vendia no hotel, cozinhava para vender o pessoal do hotel, e outra parte a gente botava nos cavalos, que tinha 2 cavalos em Colônia Leopoldina, a gente montava nos cavalos com os caçoais, cheio de mercadoria, e ia da feira na usina Porto Rico. Que nós saímos de Piraju, que ficava em Porto Rico, vinha para a Colônia Leopoldina. Mas a gente continuamos trabalhando na usina Porto Rico. Viu? Estudava em Colônia Leopoldina, morava em Colônia Leopoldina e dava feira na usina Porto Rico, nos dias de domingo. E os cavalos eu botava lá atrás de casa, que tinha um cercado muito grande. Tem o rio que é atrás de casa, ainda hoje tem a casa lá em Colônia Leopoldina, tem o rio atrás de casa. A gente ia lavar os cavalos, tomava um banho, montava em cima dos cavalos para atravessar o rio e ficava por ali só no dia de domingo, porque o dia de semana era somente para trabalhar e estudar. Eu trabalhei no grupo, limpando, e do grupo foi que o prefeito de lá, que era muito bom, Alfredo de Paula Cavalcante, aí disse: olha, Nitinha, quando tiver uma vaga no posto de saúde, que lá o prefeito era quem mandava em tudo. Aí, quando tiver uma vaga, eu vou arranjar uma vaga para você trabalhar no posto de saúde, que eu já fazia limpeza na prefeitura. Fazia limpeza no grupo, saía com as vassouras, vinha fazer limpeza na prefeitura e fiquei trabalhando na prefeitura. Um certo dia ele chegou e disse que ia arranjar um trabalho para mim na prefeitura, no posto de saúde. Eu fiquei muito contente
E toda vez que ele chegava para trabalhar, eu dizia, prefeito, e a minha vaga no posto de saúde? Ele dizia, quando eu for a Maceió, eu vou arranjar. Quando eu for a Maceió, eu vou arranjar. Então, um dia chegou uma comissão de Maceió, e lá no birô, ele fez o pedido. O prefeito fez o pedido e me apresentou o prefeito. Quando me apresentou lá o pessoal, tinha um cidadão por nome de Seu Milton, aí pegou o meu nome e tudo, e levou para Maceió. Aí eu fiquei aguardando a vaga. Daqui de Arapiraca, lá não tinha médico. Quem atendia era uma funcionária por nome de Edith. E tinha um enfermeiro que vinha de Pernambuco, doutor Itamar. Ele vinha de Pernambuco e atendia lá. Pessoal com aquelas feridas, com aquelas queimaduras, né? E mordida de inseto e tudo, ele atendia o enfermeiro que já vinha de Pernambuco, do Recife. Então eu fiquei lá esperando, né? Quando o seu Milton chegou, aí pegou o meu nome, levou. E depois o doutor Edla, daqui, Edlin, não sei se o senhor conheceu, deve ter conhecido, alguém conheceu. Aí foi transferido para a colônia Leopoldina. Então, quando ele foi transferido para a colônia Leopoldina, o senhor Alfredo Cavalcante disse, olha, aí chegou um médico, muito bom, mas só vai trabalhar aqui 2 dias por semana, 1 dia por semana. Tá bem. Aí o doutor Edla trabalhava 1 dia por semana, veio embora para aqui, o posto ficava fechado. Aí foi quando o seu Milton foi lá em Colônia, num carrinho velho, assim, que não podia passar, saía de manhã, só chegava em Colônia de noite. Aí dormia para voltar no outro dia. Era 1 dia de viagem, de Palmares para Colônia e de Colônia para Maceió. Aí seu Milton foi e me avisou que o prefeito de lá tinha arranjado essa vaga para mim, para o posto de saúde. Aí, mas era para limpeza. Eu quero, de qualquer jeito eu quero, para limpeza. Aí a prefeitura forneceu logo umas vassouras, pá, enxada, balde para puxar água numa cacimba. Aí eu fui para o posto de saúde. Já com uns 3 dias já do contrato, eu já fui para o posto de saúde. Aí foi uma moça de Maceió para dar umas instruções a nós lá no posto de saúde, o que era que a gente ia fazer. A minha eu já sabia, que era a limpeza. Aí eu pegava a enxada, pegava os baldes, ia puxar água, trazia dois baldes de sardinha cheios d'água nas costas com um pau, aí botava no chão, subia a escada e ia encher as caixas. Aí enchia as caixas, quando o médico chegar, lavar a mão, né? Esterilizar aqueles ferrinhos, aquelas coisas, né? Aí, quando chegou esse pessoal de Pernambuco, e foi esse funcionário de Maceió, então chegou o doutor Edler lá para ficar como médico do posto de saúde. Aí o doutor Edler disse, você já trabalha aqui? Eu digo, trabalho aqui na limpeza, doutor. Aí, pronto. Ele veio com uma bata muito suja de lama, que o trator pegou ele na usina Porto Rico, e ele chegou lá em cima do trator. O trator ciscava aquela lama, que sujou ele todinho. Mas eu depressa peguei a bata dele, fui lavar e lavei a bata dele, enxugou e passei no ferro, né? Ele disse, olha, eu moro em Arapiraca. Eu fui transferido de lá, de Arapiraca para aqui, mas eu não quero ficar aqui. Venho somente 1 vez por semana. Às vezes ele ia 1 vez por semana e às vezes ele só ia de 15 em 15 dias. Aí ele ficou lá, prestando esse serviço, mas ele não gostava de lá não. Aí eu me acostumei lá com ele explicava a gente, aí começou ensinando a gente a fazer vacina, aplicar injeção, cuidar daquele pessoal, que naquele tempo a doença de lá chamava-se boba. Era uma ferida grande assim que saía no pessoal, e a gente fazia curativo naquilo ali, enchia de mertiolato, sabe? Era mertiolato para botar na gase, para botar aquelas coisas. Ele foi quem foi daqui ensinou a gente lá. Aí eu disse, doutor Edla, quando o senhor for embora daqui, eu quero que o senhor arranje uma transferência para mim, para eu ir embora daqui também. Aí ele disse, se você quer sair daqui, Nitinho, eu digo, eu quero, doutor, porque eu já andei esses arrebatos todos aqui, Colônia Leopoldina,
fazendo parto e curando ferida e trabalhando e com esse pessoal, subindo aquelas serras, uma mulher para ganhar neném, a gente ia trazer para levar para Palmares, não tinha um carro, botava um pau, botava a mulher deitada ali, cada um pegava de um lado, o outro descia, pegava do outro para descer com aquele pau nas costas, na rede, até chegar embaixo para um jipe da usina, pegar e levar para Palmares para operar. Eu digo, aqui está muito difícil, doutor. Eu quero que o senhor arranje para mim, eu ir para outra cidade. Aí passou um tempo, eu já estava esquecida. Aí ele disse, quando ele entrou de férias, as férias eram 60 dias, mas ele ainda teve 6 meses de licença-prêmia, passou 6 meses afastado, aí quando ele voltou, disse, olha, Nitinha, eu vou ficar trabalhando em Arapiraca, se você quiser ir, eu vou arranjar para você. Eu disse, quero, doutor, quero ir para Arapiraca. Ele disse, então eu vou falar com a Secretaria de Saúde, em Maceió, para arranjar a sua transferência para lá. Tem Arapiraca, tem Palmeira dos Índios e tem Penedo. Você escolhe qual é o que você quer ir. Aí ele disse, Arapiraca é uma cidade boa, uma cidade grande, do sertão. Agora é muito bravo, não sabe? Lá é melhor você ir para Palmeira. Digo, não, doutor, eu não vou brigar não, eu vou trabalhar. Eu quero trabalho para eu criar minha família. Ele disse, então eu vou lhe transferir para Arapiraca. Aí foi comigo para a Secretaria de Saúde em Maceió, e lá ele me apresentou ao doutor Armando Lage. Era dessa família Lage que ainda hoje existe. Me apresentou ao doutor Armando Lage, aí o doutor Armando Lage disse, para que sair de Colônia? Não é melhor ficar lá, comendo muita banana, cortando cana? Não, eu quero outra cidade, que eu quero criar minha família e tudo. Aí ele fez a minha transferência, depois de 6 meses da licença do doutor Edson. Aí eu vim com a transferência para aqui, para Arapiraca. Antes eu vim para arranjar uma casa. Quando cheguei aqui, doutor Edson, foi quem me apresentou, que quem tinha casa para alugar era Dona Aurília. Não sei se o senhor conheceu, Dona Aurília. Aí me apresentou a Dona Aurília, aí Dona Aurília disse que não tinha casa, tinha salão. Se eu quisesse alugar um salão, mas tinha porta na frente, mas atrás não tinha porta, só tinha uma lona. Mas assim mesmo eu aceitei. Foi aí na rua Manuel Leão. Aí ela veio me mostrar, aí tinha um senhor que tinha um salão atrás, que ele era alfaiate, aí morava assim atrás, seu Euclides, e eu fiquei morando ali na frente. Eu já trouxe 2 filhos, Maria Betânia Fagundes, e trouxe José Marcondes Fagundes. Ele era deficiente, estava muito trabalho, mas eu deixei ele na casa da minha mãe e vim somente com os outros 2. Aqui eu fiquei morando na casa, ainda morei 2 anos na casa. Mas depois o homem tinha uma família que estudava no Recife, ele morava aqui, trabalhando como alfaiate, e a família morava no Recife. Então ele resolveu vender a casa e ir morar no Recife. Eu fiquei sem ter onde morar. Mas ele disse, eu ainda lhe dou 1 ano para você ficar morando aí, enquanto eu me acostumo lá no Recife para ficar lá com a família, que os filhos dele estudavam. Tá bem, doutor. Aí eu fiquei morando na casa e prestando o meu serviço lá. E foi quando veio a minha transferência. Eu saí de Colônia Leopoldina, foi o maior sacrifício, porque era para trazer a cama, uma mesa, umas cadeirinhas, umas besteirinhas. Eu tinha que arranjar um carro de boi para trazer até a usina Porto Rico, para dar a usina Porto Rico. Vim para Novo Lino, para de Novo Lino, era que pegavam um ônibus para trazer. Mas tinha um cidadão lá que era muito bom, chamado Zeca Máximo, aí trouxe o meu móvel num trator até a usina Porto Rico, e de lá da usina Porto Rico, o caminhão, tinha um caminhão que era de um cidadão por nome de Zeca Máximo, pegou, já tinha acertado tudo, que era para eu pagar a gasolina, e ele abasteceu o caminhão e vim trazer aqui em Arapiraca.
Aí pegou o meu móveis em Colônia, o trator, trouxe até, porque atravessava o rio, né? Era para atravessar o rio. O trator puxando a carroça com o móvel. Quando chegou em Novo Lino, aí em Novo Lino o caminhão estava esperando, aí trouxe meu móvel aqui. Eu já tinha alugado o salão da Dona Aurília. Aí fiquei morando no salão, morei 2 anos. Aí fiquei trabalhando ali no posto de saúde, que ali não era hospital, era um posto de saúde. Aí hoje é o hospital regional, mas era o posto de saúde. Eu fiquei trabalhando no posto de saúde, aí ele me deu 30 dias para eu me organizar. Aí nesses 30 dias que eu estava me organizando, aí a esposa desse senhor foi lá no posto de saúde com um menino engasgado com um caroço de milho sem poder respirar, com caroço de milho no nariz. Aí, doutor Edla estava no posto, aí eu mostrei para doutor Edla que ele saiu de Colônia, veio trabalhar aqui também. Aí doutor Edla foi, mexeu para lá com um material que tinha fraquinho lá no posto, mas ele mexeu para lá, mexeu para cá, aí deu coisinha de torrado de fumo, que hoje chamam um tabaco, né? Botou no nariz do menino, o menino deu um espirro que o caroço de milho saiu. Aí o caroço de milho, o menino ficou bom, o vizinho aqui ficou muito agradecido, né? Naquele intervalo a esposa dele estava grávida, aí eu vim dar assistência a ela aí, eu disse, eu também sou parteira, porque eu era parteira lá em Colônia Leopoldina, subia as serras, descia, trabalhava como parteira lá, subindo e descendo as serras, e trazendo as mulheres levando as mulheres para Palmares, Pernambuco, né? E aí, dei toda assistência a ela e tudo, ela ganhou o neném, e eu fiquei cuidando dela, e cozinhando pirão para ela, e eu comendo também, né? Aí na casa deles, chamava-se Dona Regina, e ele chamava-se José Neneto de Oliveira. Aí ela já tinha 4 filhos, morava aqui nessa casa. Aí eu disse a ele, eu digo, olha, senhor... Aí ele ficou me chamando logo de comadre, e eu chamando ele de compadre. Ele disse, olha, comadre. Eu disse, olha, compadre, mas eu estou prestando esse serviço aqui, mas se eu não arranjar uma casa para morar, eu vou voltar para a colônia, porque o dono lá da casa quer a casa que vai vender para ir morar no Recife. Senhor, comadre, não queria que a senhora saísse daqui, porque a senhora é uma pessoa que me prestou um favor muito grande. Eu digo, mas aqui é muito difícil casa e as que tem eu não posso pagar. Ele disse, eu não tenho casa para alugar a senhora. O que eu tenho é esse salão aqui. Mas é um salão cheio de fumo. Só era daqui para aqui, tinha esse quarto aqui. E o resto para lá tudo era salão de fumo. Então, no fim do quintal, criava porcos. Criava porcos e eu vim morar no salão e fiquei lavando o chiqueiro dos porcos deles e lavando o salão também e ajudando. Botei logo a minha filha para destalar folha de fumo, para ajudar eles. Fiquei ajudando e ajudando a eles. Aí os trabalhadores dele, uma trabalhadora dele entrou em trabalho de parto, e ele me levou para lá para fazer o parto, e aí eu fui ganhando. O povo foram me conhecendo e foram me levando para todo canto só era com Nitinha, e eu tomei conta. Com o doutor Itamar, lá em Colônia Leopoldina, era doutor Itamar. E então tinha um senhor que era fogueteiro, Chico Machado, e a esposa dele era parteira. Aí levava 3 pessoas para assistir um parto. Eu era uma das tais que ia também. Eu aprendi com ela, Madalena. O nome dela era Madalena. E ele era Chico Machado. Foi quem indicou a ela para a gente aprender. Mas depois ele fazia fogo, a casa de fogo pegou fogo, a gente saiu correndo todo mundo, ele ficou muito queimado as mãos, e a gente fazia parte e ia cuidar das mãos dele, que estava todo queimado, as pernas, tudo, mas ele ficou meio devagar, aí disse, agora eu tenho que trabalhar em outra coisa. Aí botou um guerreiro, a gente foi dançar no guerreiro. Quem levou o nome de Arapiraca foi o senhor que morava aqui por nome de Ercílio. Ercílio. Ele comprava gado
deixava lá num cercado que era do prefeito, que naquele tempo o prefeito já era rico, deixava o gado na casa do prefeito, no cercado do prefeito, e passava a semana todinha jogando baralho lá no hotel da minha mãe. Aí juntava aquele comboio de cortador de cana, que sabia jogar baralho, para vir jogar mais ele, e ele era policial. Ele era policial aqui em Arapiraca, e daqui ele ia para Coronel Leopoldina comprar gado para vender aqui o Machante. Aí ele falava muito em Arapiraca, que morava em Arapiraca, que gostava de Arapiraca. Quando eu disse a ele que ia me transferir para Arapiraca, ele disse, você vai para a minha cidade, é uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade bacana, uma cidade... Agora, lá o que eu ouvi, fica calada, viu? Porque lá não é fácil, não. Aí eu disse, não, eu não vou brigar, não, eu vou trabalhar. Eu quero trabalho para eu criar minha família. Aqui, o problema maior daqui era sarampo, era bexiga, era catapora, era coqueluche, sabe? Mas era 2 médicos para cuidar de tudo isso. O médico era doutor Edla e naquela época era doutor Itamar. Depois foi que chegou o doutor Judá, chegou o doutor Zé Fernandes, né? Chegou, e foi chegando o doutor Francisco, que veio de Maceió, para dar instruções a esses médicos, o que era que eles iam fazer. Pronto, no dia do tratamento de varíola, era somente aquilo ali. De qualquer luxo, era somente tratamento de qualquer luxo. Tudo separado, cada um dia eles atendiam uma coisa. Era 2 médicos, um vestia uma bata de um, quando aquele saía que tirava a bata, o outro vestia para atender o pessoal, e a gente ali, atendendo aquelas fichinhas, as fichas não eram fichas, eram uns papel, uns pedaços de papelão, né? Cada um tinha um pedaço de papelão para anotar o nome dos doentes, e o médico que atendeu, o médico assinava naquele papelão, e depois botava naquele fichário. Ele fazia batina de padre, em Chechel, Pernambuco. Era Severino Ramos Pereira. Aí ele fazia batina de padre, e o padre em Colônia, que eu estava no catecismo, o padre não tinha batina. Aí precisava uma batina que ia ser a festa de janeiro. Aí eu disse, olha, tem um rapaz aí que faz batina, mas ele mora em Chechel. Aí ele queria conhecer esse rapaz. Aí tinha um caminhão chamado Barriga, que viajava todo dia para Chechel. Aí o caminhão viajou, aí eu disse ao rapaz, se você encontrar aquele alfaiate, diga a ele que vem aqui em Colônia que eu quero apresentar um serviço aqui para ele. Aí no outro dia ele chegou. Aí eu apresentei ele o padre para ir fazer batina e fazer aquelas toalhas da igreja e tudo. Aí depois eu comecei um namoro com ele e tudo, mas ele não tinha máquina para costurar as batinas, só costurava na máquina de lá do povo de Chechel. Aí eu comprei uma máquina para ele costurar, minha mãe tinha um quartinho pequeno, assim, dividindo isso aqui. Aí ele foi costurar nesse quartinho, aí apareceu mais outros que sabiam costurar, também que estavam desocupados. Aí eu sei que juntou 4. Eu comprei 4 máquinas, botei naquele quartinho e ficou aquele povo tudo costurando, fazendo as batinas dos padres, eu arranjando serviço para ele, e eu fazia camisa de carregação para vender aos trabalhadores. Quando era noite, quando eles encerravam o serviço deles, eu ia costurar camisa de carregação. Camisa de carregação, essas camisas mal feitas, né? Só passou na máquina, botou uma manga, pegou um botão, pronto, eu vendia aquelas camisas na feira, botava uma nas costas, outra na cabeça, e o povo que cortava cana, tudo chegando para comprar as camisas, um tinha dinheiro, o outro comprava fiado, né? E assim eu fui, e ele foi trabalhando e fazendo as roupas nas máquinas, e foi aparecendo paletó, aparecendo calça,
tudo isso aparecendo para ele costurar, e ele foi costurando e ficou muito bem de vida. Aí a minha mãe disse, pronto, já que vocês estão costurando aí, vocês vão casar. Aí, quando foi um dia, o padre chegou e disse, eu faço o seu casamento de graça. Como você é uma pessoa que já ajudou muita gente, eu faço o seu casamento de graça. Aí na igreja tinha um pessoal conhecido, eu chamei o pessoal para ser testemunha e ali mesmo casei. Cheguei na casa da minha mãe, aí tinha um café, a mesa cheia de pamonha, de canjica, de tapioca, de tudo. Ali a gente sentou, comeu, depois fui para a casa da minha sogra, em Chefel, que é Pernambuco. Fui para a casa dela, passemos lá uns 8 dias, depois de 8 dias voltamos para abrir a casa para costurar. Mas aí apareceu um pessoal que tomava uma caninha, né, e foi aparecendo, mas tudo gente que trabalhava e vendia, era tudo gente inteligente. E assim foi que eu aprendi, fiquei com essas máquinas, costurando. Aí ele inventou de ir embora para São Paulo, que lá era melhor para costurar e tudo. Aí desarmou uma máquina, levou para São Paulo, foi embora. Para lá, vendeu a máquina, estragou o dinheiro e eu fiquei com as outras máquinas. Ainda hoje eu tenho uma aí, dessas máquinas. É quase a minha idade, né? Aí fiquei costurando. Aí tinha um curso de corte e costura, de bordado. Aí tinha uma professora que ensinava, era R$ 2.000. Aí eu fui, não podia pagar os R$ 2.000, pagava 1.500. Aí fui costurar com a professora, aí aprendi a costurar, ela me deu um diploma. Eu fiquei costurando, né? Fazendo vestido, fazendo roupa, vestido de noiva, aprontava as noivas para ir casar. Era um vestido só para todas vestir, botar a capela e o buquê e tudo. E eu era testemunha. E assim fiquei. A mesma coisa eu fiz aqui em Arapiraca, quando cheguei. Tinha um bingo aqui, que um médico daqui fazia um bingo, era o doutor Nesvaldo, não sei. Fazia um bingo e eu ganhei um carro no bingo. Eu digo, vou vender esse carro e vou comprar outra máquina para eu costurar. Mas deixa que ele pegou o carro, encheu de namorada e foi dar um passeio em Palmares para mostrar o carro, o povo que eu tinha ganho aqui no bingo daqui. Quando chegou em Chefel, deu uma virada, quebrou o braço da mulher, quebrou perna. Era mulher internada no hospital com a cabeça lascada, com o braço quebrado, outra perdeu um dedo. E aí eu fui em Palmares, quando cheguei eu digo, eu não tenho nada a fazer. Já estava, quem tomava conta lá era a polícia tomou conta. Aí eu aqui contando ao seu Ercílio, ele disse, eu vou em Palmares, ver como é a situação de lá. Essa farmácia que hoje é Anchieta, era do seu Ercílio. Era uma casinha que vendia em remédio que eles mesmos preparavam. Aí ele veio, todo ferido, todo doente, que lá em Colônia eu já tinha arranjado um contrato para ele trabalhar aqui também. Aí fez esse pessoal tudinho, uns foram transferidos para aqui, que as mulheres daqui de Arapiraca, e outras ficaram para lá, de lá foram-se embora para o Recife, para Catende, Palmares, ficaram para lá mesmo, pronto. E o seu Ercílio disse, eu vou trazer o carro, o resto do carro que está lá, e vou vender aqui para lhe dar o dinheiro. Aí ele tinha uma caminhoneta, botou os cacos do carro que sobrou, chegou aqui, vendeu, e aí emprestou o dinheiro ao Zé Mendes. Ao Zé Mendes, que ele era comerciante e estava em dificuldade, aí o Ercílio foi e emprestou o dinheiro a ele. Aí o Ercílio foi e me disse que tinha emprestado esse dinheiro a ele. Aí eu fui falar com o Zé Mendes, para quando recebesse esse dinheiro ele me dá. Quando ele recebeu o dinheiro, ele me deu. Eu comprei um Jeep e fui aprender a dirigir. Fui aprender a dirigir, dirigindo o Jeep, e ainda entrei ali por dentro da linha e foi preciso o pessoal chegar para tirar o Jeep. E aí eu tirei carta de motorista e fiquei dirigindo, aí pegava as meninas, enfeitava todo mundo para brincar o carnaval.
e me associei no Clube dos Sumicultores, e botava todo mundo para dançar e para passear e andando no jipe, enfeitava o jipe todo, enfeitava a casa, enfeitava a rua, né? E aqui eu fui vivendo a minha vida, né? E ele ficou doente para lá, deu para beber, aí eu vim embora, ele veio depois, ainda trabalhou uns dias aqui, mas aqui o médico disse que ele não se acostumava, o médico não se acostumava com o estilo de vida dele, pediu a transferência dele para a Batalha. Aí ele foi transferido para a Batalha, lá também era a bacia leiteira, de lá de Batalha ele também não queria trabalhar, juntou-se com outra turma para beber, aí a saúde pública levou ele para Maceió. Lá ele pegou uma diabetes, uma doença muito grave, adoeceu, ficou doente muitos anos, aí eu ainda trouxe ele para aqui, ele se internou aqui, ficou um tempo fazendo tratamento no posto de saúde, depois foi quando mudou para o hospital, ele foi morar no Igaci, ainda trouxe ele do Igaci para aqui, para os filhos dar assistência a ele, e eu fiquei trabalhando lá no posto e vendo ele lá na cama, doente, acabado, diabético, velhinho, mas nunca deixei ele à toa. Quando morreu, os filhos iam para lá, que tem essa que mora, essas duas que moram em Maceió, e tem esse que o povo chamava Pinguim. Aqui eu acho que alguma pessoa conheceu ele, o Pinguim, porque ele era muito pequenininho, o povo botava esse apelido nele de Pinguim. Era quem ia para lá cuidar dele, aí depois ele ficou pior, aí foi morar no Igaci, e o meu filho disse, mãe, eu vou fazer um curso de motores. Eu não vou ficar cuidando do meu pai, vou fazer um curso de motores e vou trabalhar com motor, esses motor grande de usina, de cacimba, de tudo. Aí fui trabalhar eu fui com ele para Campina Grande, lá nós arranjamos uma fábrica de motor para ele trabalhar, ele ficou trabalhando na fábrica e aprendendo, até que aprendeu. Aí eu comprei essa casa vizinha aí, a esse prédio onde é o escape, essa casa vizinha, eu comprei, era salão direto, né? Aí eu dividi, botei ele para trabalhar, mas depois ele foi inventando de casar, de arranjar mulher, e as mulheres arranjando filho, e aquela confusão, né? Aí ele também pegou uma diabetes aí, morreu. Então esse filho meu que era doente, eu ainda fui para São Paulo, passei 60 dias em São Paulo com ele, pelejando, mas ele era esquizofrênico. Ele tinha uma doença na cabeça que ele era esquizofrênico, não tinha cura. Aí o médico disse, ele não vai morrer dessa doença. Ele vai reinar muito, quebrar tudo dentro de casa. Mas ele não morre dessa doença. Ele vai morrer de coração, porque ele precisa 3 pontos de safena. Mas não pode se operar aqui, porque senão ele arranca tudo e morre logo aqui em São Paulo, dá muito trabalho para a senhora. Aí é bom a senhora transferir para Maceió. Eu vim para Maceió, trouxe ele aqui em Maceió e ele faleceu. Aqui ele morreu ali em Bebedouro, na casa de saúde, que era do Dr. Zé Lopes, né? Que ele era esquizofrênico, dava aquelas crises. Ele corria aqui em Arapiraca, precisava o povo pegar ele e aplicar uma injeção muito perigosa por nome de ampliquitil, que só toma o louco. Aí aplicava, ele passava 8 dias, parecia que não tinha ninguém, depois voltava tudo. Trabalhei muito na casa do doutor Tavani, amanhecia o dia, na casa do doutor Tavani, na casa da doutora Ceci, com a doutora Ceci, amarrava um pano na cabeça e ia comprar lanche de madrugada para a doutora Ceci, trazia as mulheres do sítio para a doutora Ceci operar. Ela operava para fazer laqueadura, para fazer cesariana, e eu botava 3 mulheres aqui em casa, as meninas, eita mãe, não tem quem aguenta essas mulheres não, para a gente lavar a roupa delas não. Não tem paciência. Tem paciência com elas, tem essa paciência. Porque o homem trazia feijão, trazia milho, trazia macaxeira, trazia galinha, trazia carne de bode, e a gente estava comendo aqui mais elas e tudo, e dando banho nelas e tudo, né? Aí depois derrubei essa casa, que não tinha porta, aí fui derrubando, e os compadres foram me ajudando, um trazia tijolo, comadre, não tem porta não, eu vou trazer uma porta para a senhora. Aí trazia uma porta, comadre, não tem a janela não, tem não, compadre, olha, só tem o lugar, eu vou trazer uma janela. Tinha o seu Antônio Gomes aqui,
trazia a janela, trazia o pedreiro para botar a janela, e aí depois chegou um trabalhador aí, seu Antônio Gomes, disse, oxe, tinha essa casa descoberta assim, vamos reformar essa casa. Aí trouxe um pedreiro que ele hoje chama-se Benedito. Ele trabalhou na Ciléu. Hoje ele mora lá, perto do tiro de guerra, né, Márcio? Por ali. Ainda hoje ele é vivo, já está velhinho. Aí me ajudava, derrubava a casa, trazia um pedreiro, reformava, fazia do jeito que eles queriam. E eu na rua trabalhando. Aí fazia comida para os pedreiros, fazia comida para ele. E as meninas trabalhando, limpando a casa, ajudando, cuidando, dando banho nas mulheres. Chegava uma aqui, quando eu não estava, ela já sabia, levava para o hospital, levava para a casa de saúde do doutor Zé Fernandes. Eu tinha um crachá da doutor Zé Fernandes, mas o crachá era de pau, não era como é hoje, né? Era um crachá de pau. Que o doutor Zé Fernandes fez o crachá de pau para os funcionários. Era assim como uma caixa de fósforo, sabe? Com uma foto e o nome da pessoa, para poder entrar na casa de saúde com a pessoa para internar. Era doutor Zé Fernandes, era doutor Zé Edna, que trabalhava lá, era doutor Judá, tinha muitos médicos, né? Tudo trabalhando, tudo ajudando. Trabalhei na casa de saúde do doutor Tavani, eu amanhecia o dia. Doutor Tavani, quando eu operava, que estava cansado, que queria descansar, fiz um bocado de almofada, uns travesseiros assim, botava ele no chão, ele se deitava, dormia aqui. Eu fazendo café para ele, fazendo chá, ia para a casa de saúde dele, lavar a casa de saúde, lavar o material da cirurgia. Aí o pessoal perguntava, viu o Tavani por aí? Não sei onde ele está, vou esperar por ele aqui, vou ficar esperando, né? Aí um dia chegou muito doente, o chapéu de couro, aí disse, esse homem é o chapéu de couro e chegou aqui muito doente e tudo, mas vou procurar o Tavani. Aí veio procurar o doutor Tavani e a gente procuramos o doutor Tavani. O doutor Tavani cuidou muito bem deles e de dona Guiomar, desse povo, tudo eu conhecia esse povo. Eu trabalhei com esse povo todo, era tudo gente boa, tudo me ajudaram a vencer na vida. Eu criei meus filhos. Dona Maria é gente boa demais. Dona Maria tem até que fazer uma visita a ela. Conheci o doutor Claudiano, conheci a Teca, conheci essa família toda. Eu ia lá vacinar os meninos dele. A primeira bata que eu vesti aqui, quem me deu foi o seu Francisco Pereira, que eu fui vacinar os filhos dele. Não sei se o senhor não é do seu tempo, não. O seu Francisco Pereira tinha uma loja no comércio e eu fui vacinar os filhos dele e ele disse, eu vou lhe dar um presente. Me deu 2 metros de chita, um murim, para eu fazer uma bata. E eu fiz uma bata e fiz um chapéu. Numa foto tem um chapéu aí na cabeça e a bata. Quem me deu foi seu Francisco Pereira. Foi prefeito aqui, seu Francisco Pereira, né? Era uma pessoa que tinha uma casa no comércio e era quem mandava dentro de Arapiraca, né? Depois ele mora na Avenida Rio Branco, né? Depois, né? Tinha o irmão dele, que era também comerciante, né? Aí ele mandava, quando eu queria fazer uma compra, ele mandava para o esposo de Abigail. Não sei se o senhor conhece, Abigail era quem me atendia. Ela ainda é viva, mora ali na Rua do Sol, né? E assim eu fui vivendo a minha vida, trabalhando aquela vida maravilhosa. Nunca tivemos uma intriga, meus filhos, nem nada. Quando meu esposo faleceu no Igaci, fui fazer o enterro dele muito bonito, todo mundo chorando, né? Com saudade dele, que ele também trabalhava lá, prestava um serviço ao povo, bebia as cachaças dele, mas também prestava serviço, né? Os Curi era esse povo que morava aqui. Eles moravam aqui, tudinho. Era o Né Curi, aqui vizinho era o Pedro Curi, essa casa vizinha aí era o Zé Curi, ali era o Vital Curi, era tudo os Curi e Lopes. Era Curi casado com a família Lopes. E eu morava nesse meio, e eles me aceitaram, né? Tinha uns que não aceitavam, tudo, né? Porque eles tudo branco, dos olhos azuis, tudo rico, né? E eu, pobre, pelejando para sobreviver com a minha família, né? Essa igreja quem fez foi o finado Balbino.
Ele fez uma promessa, era um grande fornecedor de fumo para o exterior, e aí sofreu, lá pro lado do Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente. Aí, nesse acidente, quando ele lá voltou, ele fez uma promessa que se ficasse bom, uma torção no pé, se ele ficasse bom, ele tinha esses terrenos todinho ali que era dele. Aí ele dava um terreno daquele para fazer uma igrejinha. Aí quando ele ficou bom, todo aquele material daquela igrejinha veio de São Paulo. Só era montar. Já vinha pronto o altar, já vinha pronto o piso, já vinha pronto tudo. Só era chegar e montar. Ele trazia nos caminhões, levava o fumo para ser exportado e trazia o material para fazer a igrejinha. Essa igrejinha quem fez foi ele e entregou para a matriz, que foi a igreja, a outra igreja que caiu, não era essa. Ele entregou para outra igreja que caiu, que matou até uns 2 trabalhadores aí, no Caçadão. Entregou para a igreja com documento, ela tem documento aí na igreja, que ele entregou essa igreja para ele. Aí ficou aí enquanto ele era vivo, aí ficou bem cuidada. Ele tinha muito cuidado, trazia os padres para celebrar a missa, trazia as freiras, vinha a procissão todinha, parava ali, todo mundo ia para a missa receber a hóstia. Depois, com a morte dele, aí foi acabando tudo. O Coringa, era ali o Coringa. Eu fui muitas vezes lá no Coringa, fazer compra no Coringa, comprava no Coringa para os meus compadres que tinham barraco. Era um salão muito grande, né? Que ainda hoje lá tem o salão, né? Tem o Campo do Asa, que aquilo ali pertencia também, uma parte ao Grupo Coringa, e esse outro lado de cá todo era do Grupo Coringa. Era tudo salão, cheio de máquina e pessoas trabalhando, e o outro lado, já descendo para o baixão, era de fumo do Grupo Coringa. Tocava a sirene para sair, entrada e saída, em perigo. Aí, seu Isídio Leão, que era o dono dos terrenos, para lá, ele era muito exigente, e tinha sirene, os carros do Grupo Coringa não passavam por lá de cá, só passavam por lá do baixão. Ele não queria que viesse por lá do terreno dele, sabe? Aquela exigência. Aí depois o Grupo Coringa foi aumentando, ficou trabalhando ali um pouco e foram fazendo o Grupo Coringa ali por lá da Baixa Grande, e ali o Grupo Coringa foi crescendo e foi trabalhando muita gente, e que hoje está aquela cidade, né? É uma cidade. Essa fábrica de doce aqui, ainda hoje tem o dono, que era de uma família do Erasmo, né? De Erasmo. Agora ele está um pouco já, não sabe? Do Erasmo, é uma fábrica de doce. Aqui atrás da igrejinha. Aquelas casas é uma família só trabalhando em doce. É doce, cocada, confeito, o que for de coisa doce, tudo é ali, sabe? É mel para vender, mel de cortiço, mel o que o senhor quiser. Eu ia para o carnaval, brincava carnaval, mas os filhos enfeitavam as meninas todas, eu também me enfeitava, não sabe? Aí pegava um jipe velho, botava aqui na frente, botava os vizinhos tudinho dentro do jipe, para passear com eles no jipe. Eu já tinha uma carteira de motorista. Festa da padroeira era muito boa, a festa da padroeira, a gente tudo rezando, né? Naquele tempo, cada uma tinha uma bata para vestir, aquela bata comprida na festa da padroeira. Mas as coisas foram mudando, né? Aí foi chegando os comícios, foi chegando com a festa da padroeira, porque o comício começava à noite, as festas também começavam à noite. Aí, quando tinha os comícios, a gente ia para o comício, mas o povo pegava uma briga no comício, a gente corria, perdia o sapato todinho nos comícios, né? Aconteceu muito. Teve um comício do Gino Vital, que nós corremos tanto que quando chegamos aqui, ninguém tinha sapato. Estava todo mundo descalço.
No outro dia nós fomos olhar lá, um monte de sapato, estava dessa altura, ninguém, só tinha um pé do sapato, o outro ninguém sabia onde andava. Mas a gente ficava alegre, satisfeita, no outro dia ia para outro comício em outro sítio, né? Quando eu chegava lá no sítio, tinha uma buchada, a gente comia, tomava um banho na bica e passeava, e no outro dia chegava aqui, ia para a festa da padroeira, acompanhava, rezando, todo mundo, tudo muito bom, era tudo. A feira de Arapiraca era pequena, né? A feira pequena, que era mais no comércio aqui. A feira era no comércio. No comércio, lá onde é o comércio, era a feira de couro. Sela, couro, cangalha, chapéu de couro, bota, essas coisas de couro que vinha de Caruaru. Era tudo lá no comércio. Ali na igreja era somente roupa. Era o tecido, mas era espalhado assim no chão, né? Aquele tecido espalhado no chão, para a gente puxar na peça e dizer quantos metros queria medir. Né? Quando o metro estava ocupado, a gente media assim no braço. Né? Depois era que a moça fazia a conta, né? Tinha uma moça muito boa, por nome de Marinete, que trabalhava na Pernambucana. Aí a Pernambucana veio do Recife, abriu um salãozinho, e essa moça trabalhava na Pernambucana, uma moça muito boa, atendia muito bem, e vendia também na calçada. O tecido era todo espalhado na calçada. Até o irmão do seu Francisco Pereira também na calçada. Aí, aqui em cima era mais sapato. Em cima era mais sapato. Mas não tinha calçamento, não tinha nada. Era tudo no barro e na areia. Não tinha calçamento. Só era mato, nem tinha praça. Não tinha esses pés de árvore. Tinha uns negócios que é como uns abacaxi que tem um espinho que amarrava os cavalos. Ou vinha mais de cavalo, amarrava os cavalos lá, até fazer as compras na feira e vender o que eles traziam para vender. E de tarde tiravam os cavalos, montavam cada um dos seus cavalos e iam embora para o sítio. E aqueles carros de boi que vinha para vender calvão, aqui na Travessa Rio de Janeiro era a feira de calvão. Aí vinham os carros de boi carregados de calvão, aí era aquele povo todo sujo, aquele povo todo escuro do pó do calvão, né? Aí ali mesmo assavam a carne, comia, ali mesmo o povo chegava ali naquele calvão assando, fazendo comida. Pronto, isso aqui era tudo areia, não tinha calçamento. Não tinha saneamento básico, como ainda hoje não tem. A água era água de cacimba. Eu tenho uma cacimba aí. Não utilizei a minha cacimba. Quando chegou a água, antes de chegar a água, eles saíram fazendo uma pesquisa, quem queria água. Quem quisesse só era assinar para poder botar água na casa. Aí quando começou, chegando aquele pessoal, eu assinei, eu queria água. E a senhora tem uma cacimba? Tem um cacimbão. Aí abri a tampa, mostrei, puxei um balde d'água para mostrar a ele, né? Depois daquela dificuldade, eu botei uma bomba, mas a bomba queimava toda semana. Aí eu botei água em casa, chegou água na rua, aí eu botei água em casa, aí melhorou a situação. Aí os vizinhos aqui não queriam água, porque cada um, ainda hoje eles têm as cacimbas, tudinho aí. Aí, como eu tenho a minha aqui, né? Todo mundo tinha as suas cacimbas, mas todo mundo botou água encanada. A energia aqui era de motor, era do seu Valdomiro Barbosa. Era um motor do seu Valdomiro Barbosa. Só tinha energia quando o seu Valdomiro Barbosa queria. Quando ele queria, aí despejava aquele óleo naqueles tanques, né? Aí virava o motor, aí pronto, tinha energia. Agora não era muita lâmpada assim não, só tinha direito 4 lâmpadas. Pronto, lâmpada assim na rua, não tinha lâmpada na rua. Ninguém saía de noite porque não tinha lâmpada. Cada um, se quisesse, comprava um lampião e botava na calçada. Quem organizava era a Dona Aurília, era o doutor Claudiano, era a Teca, era o seu Lula,
que foi diretor do Clube dos Sumicultores, era quem reunia o povo todo para cortar aqueles papéis e aqueles jornais para fazer aqueles enfeites, para enfeitar a rua toda. Até que aqui eles colocavam os paus, depois meu filho foi crescendo, foi ajudando, colocava os paus, cavava os buracos, né? E botava os paus e fazia os enfeites todinho, e os carnavais vinham para aqui dançar aqui na porta, e a gente entrava nas casas todinhas, os blocos de carnaval, dançando, aqueles enfeites ficavam tudinho para o São João, e no São João já tinha os enfeites e fazia mais para brincar o São João. Era tudo muito bom, foi muito tempo muito bom. Ô jardineira, por que estás tão triste? Diz o que foi que aconteceu. Era de manhã à noite. Todo mundo sabia cantar. E cada um tinha um maracá para balançar, e dançando e cantando. Não tinha banda tocando, não. Era somente um bombo, né? E coisinha assim, cheio de milho, ou feijão, para balançar, né? Aquilo ali, e o tamborim. Tamborim, um batia no tamborim, as mulheres batiam no tamborim, e com aquilo ali todo mundo dançava até de manhã. Quando era de manhã, chegava aqui o pessoal, filho da Netinha, do José Nildo, aí não tinha aonde dormir, eu botava uma esteira aqui dentro de casa, uma esteira, um lençol, uns travesseiros, o pessoal que vinha da roça, os amigos das meninas, dormia tudinho aqui no chão. No outro dia fazia umas 3 chaleiras de café, chaleira de barro, estava para cozinhar o café, por mim tomar café, as mães, mais tarde, meu filho está aqui, tá, venha ver onde ele está dormindo. Aí ela vinha, olhava, deixa ele dormir, quando ele acordar, ele vai para casa. Era seguro aqui, os meninos dormiam na calçada, na esteira. Quando eles estavam muito cansados, que chegava da festa, que a festa terminava, aí eles chegavam aí na calçada, botavam um bocado de esteira, nas calçadas todinha dos curi daqui. Esse curi até aqui. A esquina era de esteira, ainda hoje eu tenho uma esteira guardada aí. Botava as esteiras e todo mundo dormia naquelas esteiras, ninguém embolia, ninguém andava pegando na mão do outro, tirava a roupa do outro, levava o sapato, nada, era o maior respeito do mundo. Eu trabalhei o tempo todo, nunca um homem chegou para me jogar uma indireta, nem para pegar na minha mão, nem na mão dos meus filhos. Esses povos foram criados aqui, mas o povo de Arapiraca, o povo bom, povo trabalhador, meus filhos destalavam fumo. A caminhonete de fumo chegava aqui na porta, despejava o fumo. Eu puxava o fumo todinho aqui para dentro, destralava o fumo, mais elas. Quando era de tarde, o Pedro Curi, o Miguel Curi, o Né Curi, a Tereza vinham pesar o fumo. Traziam uma balança com um peso de baixo já roubando a gente, e pesava o fumo e levava, dava 50 centavos a um, 50 centavos ao outro, R$1 ao outro, né? 10 tons ao outro, R$2.000 ao outro, pronto. Aquilo ali era uma festa. Aqui tinha o Miguel Curi, tinha salão de fumo, esse daí de frente. Seu Júlio, aquele que hoje o genro dele é advogado, daquela Casa Verde. Todo mundo aqui tinha salão de fumo. O Vital Curi, o Pedro Curi, o Miguel Curi, o Zé Curi, que mora nessa casa. Daqui até o Baixão era tudo salão de fumo. Aí foi quando o Coringa tomou conta, comprou os terrenos de seu Isídio, e aí abriu o salão de fumo para todo mundo. Aí vinham os compradores de Minas Gerais, do exterior, de tudo, aqueles galegão para comprar fumo, fumava cada um cigarro desse tamanho assim, fazia aquele cigarro. Outro mastigava o fumo para experimentar se era de qualidade, né? E pronto. E ali mesmo no salão de fumo já tinha uma panela cozinhando feijão, arroz, buchada para fazer pirão. Pronto, ali mesmo tinha aquela mesa grande que eram os pés de tauba, com aquelas taubas em cima. Viu? Não era forrada, não. Era coberta de papel. Coberta de papel, aqueles pratos em cima, e
Todo mundo almoçava ali. Ninguém sabia quem era rico, nem quem era pobre. Era tudo misturado. E tinha o senhor que morava aqui, que era quem era o enrolador de fumo, chamava-se Ulisses. Ele era classificador de fumo, dos melhores classificadores de Arapiraca era ele. Ia para todo canto aqui classificar fumo e enrolava na balaia, enrolando o fumo, a gente dando as folhas a ele e ele enrolando. Amanhecia o dia, todo mundo trabalhando, todo mundo feliz da vida, né? E um garrafão de vinho de lado, que era para ninguém dormir. Eles, de vez em quando, tomavam um gole de vinho, que era para não dormir, para não enrolar o fumo errado, para saber qual era a folha que era classificada. O comprador de fumo só queria aquele paiol de fumo de folha classificada. Folha grande, puxado o talo bem puxado, viu? E aí, aquele fumo, ele ficava presenciando o enrolador de fumo enrolar. Ali já ficava classificado, aquele paiol de fumo era separado. E o segundo e o terceiro já era em outro local. Ali no mercado público ali era do seu Jorge da Lagense. Ali era do seu Jorge da Lagense. Fazia pré-moldados. Esses negócios de casa, assim, de tijolos, para juntar areia. O salão do lado de cá, hoje onde pega ali a linha, era para juntar a areia e o barro para fazer os tijolos de pré-moldado, que era do seu Jorge da Lagense. Ele tinha uma usina de algodão, ali onde hoje é a Casal. Era uma usina, aquela rua todinha era uma usina de algodão, do seu Jorge da Lagense. E aquele salão ali era dele, de seu Jorge da Lagense. Ainda hoje aquilo ali pertence ainda à família. Ele tinha aqueles ali, e tem uns em Maceió, que agora estão ficando muito bonito, muito reformado. O Estado, eu acho que tomou conta, que agora é até secretaria do Estado e do município. É tudo pertencente a seu Jorge da Lagense, da família Lagense. Ali a serraria era na Rua do Sol, que era do seu Antônio Gomes e de seu Arthur, que seu Arthur ainda é vivo, mora ali. Dessa família do Chico do Leite. Viu? Aí, ainda ele mora ali, a serraria era deles, dessa família, e tinha aquele maquinário todinho. Quando eu precisava de caiba, de qualquer coisa, eu ia lá na serraria, eles não me vendiam. Eles me davam de presente que eu prestava serviço às mulheres dele quando estava doente, quando estava com dor de dente, eu ia botar remédio, levava para o dentista extraía o dente dela, não cobrava nada, aí eles eram gratos com essas coisas que eu fazia, né? Eu trabalhava com os médicos e ficava ajudando eles e ficava fazendo o serviço para aprender, né? Com eles foi que eu aprendi muito. Um queria um lanche de noite, eu amarrava um pano na cabeça, um lencinho, e saía para a rua e ia procurar onde era que tinha. Muitas vezes eu fui no fim da rua São Francisco, arranjar um boteco de Tauba, tinha um botecozinho lá de Tauba, que vendia um cachorro-quente, eu ia comprar para a doutora Ceci, para o doutor Tavani, para o doutor Judá, para o doutor Zé Fernandes, para o doutor Itamar, né? Sabia o sexo quando nascia, mas muitas vezes nascia hemofradito. Hemofradito o senhor não deve não ter conhecimento do que é. É quando tem os dois sexos, homem e mulher, uma pessoa só com os dois sexos. Aí a gente ficava deixando ele crescer para levar para operar em Maceió. Aí o médico chamava os pais para assinar, para saber qual era o sexo que ele queria. Teve uma senhora aí que teve 3 crianças. Aquela senhora veio para o hospital descida numa rede.
O médico até suspeitou que um dos filhos dela tivesse esse problema, mas que foi feito todos os exames e era somente um sinal. Ele só tinha um sexo, o outro era um sinal. Eu acho que ia ser, mas não foi. Aí foi trigêmeos, 3 meninos. Foi 3 meninos, foi feito cesariana e ela ficou aí no hospital. A esposa desse homem já estava com 8 dias que tinha ganho neném. E ele não queria que essa mulher tivesse vindo para o hospital e tivesse tido 3. Aí eu tinha que trazer para aqui, para esconder, para não dar problema, né? Aí ficou aqui uns dias, saiu do hospital, vieram para aqui, passaram uns dias aqui. Ela queria dar aos filhos, mas eu não deixei ela dar, né? Depois tinha um problema no céu da boca, que era aberto o lábio. Ele tinha aquele, né, o lábio aberto. Mas chegou o médico aqui do tempo do Hope, do navio Hope. Teve um navio que chegou em Maceió com um pessoal dos Estados Unidos, do Hope. Esse navio chamava-se o Hope. E esse navio veio uma porção de médicos operando esses problemas. Por sinal, esse menino que tinha o sinal de 2 sexos, ele tirou o sinal e ele ficou só certinho. Agora, esses outros, eles levavam daqui para Maceió, para operar lá em Maceió no navio. A gente ia para lá, para ajudar. Aí, quando esse rapaz voltou para os Estados Unidos, esse que ajudava a gente a levar esse pessoal, essa dos gêmeos, e lá a gente levava para Maceió. Quando chegou em Maceió, depois ele foi embora para os Estados Unidos, mas quis voltar para Arapiraca. Quando ele voltou para Arapiraca, ele chamava-se Davi. Tem a foto dele aí, né, Márcio? Davi. Aí ele voltou para Arapiraca e ficou trabalhando com a gente no posto de saúde. Eu, ele, Elizabeth. Elizabeth ainda hoje mora aí no Baixão. Nós ficamos trabalhando com ele, Davi, e tinha essa outra moça que tem o nome dela aí, Elizabeth. Nós trabalhávamos com 2 Elizabeth. A Elizabeth daí, do Jorge, cunhada do Chico do Leite, do dono da serraria da Rua do Sol, e a Elizabeth, essa que veio dos Estados Unidos. Por sinal, me deu uma bolsa, um estágio que eu fiz. Doutor Judá foi quem era o professor do estágio, mas Davi, e me deu uma bolsa de alumínio grande que eu tenho aí, com um materialzinho, uma tesoura para cortar o umbigo, um tentacânula para limpar as feridas, né? Uma pinça, 2 pinças para limpar as feridas, para fazer os curativos, né? E o Davi ficou trabalhando com a gente no hospital. A Elizabeth foi embora e ele ficou. Depois, quando o navio foi embora, daí, do cais do porto, ele foi embora também. Um pouco tempo, uns 30 dias, ele foi embora para os Estados Unidos. Mas eles fizeram muita cirurgia aqui. Eu levava para casa da minha irmã em Maceió, esse povo. Era menino com o lábio aberto, era menino com 2 sexos, era menino que o cachorro tinha mordido o braço, tinha perdido a metade dos dedos para operar, que já estava esclerosado. Aí deixava na casa da minha irmã, que era uma moça já de idade, a casa muito grande lá em Maceió. Aí eu deixava na casa dela, ia comprando comida para eles comer, e eles ficando lá até fazer o tratamento no navio, lá no Cais do Porto. E o Hope mandava uns vir na casa da minha irmã fazer curativo. Não tinha carro, tinha carroça de burro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu tive 6 filhos. Maria Betânia Fagundes, José Romildo Fagundes, Maria Roseane Fagundes, José Marcondes Fagundes e Márcia Quitéria. Teve outro, Zé Severino, mas esse morreu logo após o nascimento, que ele tinha epilepsia. Teve epilepsia logo no parto, aí ele faleceu. Fui muito ao cinema do Dinho.
Fui muito ao cinema do DEM, era passando a figura e a gente batendo palma. Batendo palma e rindo, e ficava em pé para dançar, eles dançando lá e tudo, e a gente dançando também. E naquele tempo era filme de terror, aqueles filmes de Lampião, aqueles filmes de Maria Bonita, né? Passava aqueles filmes. E a gente, o mar, para mostrar o mar, a gente, para mostrar o tubarão, para mostrar essas coisas, né? Mas a gente achava muito bonito, né? Eu não perdia um cinema. Eu ia até o matinê à tarde, levava os meninos para o matinê à tarde. O matinê era dança, não sabe? Era mais bailarina, não passava o cinema. O matinê era bailarina, tinha um show, e eu levava os meninos e ficava lá no cinema até a noite, quando começava o filme, bom mesmo para eu ficar assistindo. Só tinha o cinema e então tinha um sanfoneiro que morava aqui nas Cacimbas. De vez em quando ele trazia a batucada dele, aí fazia aquela farra lá no calçadão, né, ali na Praça Marque, aí juntava todo mundo para ir dançar, e eu ficava dançando também. Era o seu Francisco. Ele, na semana, ele trabalhava sempre em cama, fazia cama. Por sinal, hoje tem uma cama aqui que foi ele que fez. Ele chamava seu Francisco. Ainda hoje ele tem família dele ali no Baixão, né? E tem uma família que também chama-se Raimundo Clementino, que também era a família dele, tudo tocava, uns tocavam cavaquinho, outros tocavam e vinha tocando por meio da rua, e o povo abria as portas para olhar, né? E fazia aquela serenata de noite, todo mundo abria a porta para olhar a serenata. Era muito bonito. Era um Aeroíris bonito, novinho, veio aqui para a porta, o povo passava a mão e beijava o Aeroíris e achava muito bonito tudo, né? Eu dava uma volta com o povo, né? O povo tudinho entrando, as portas do carro abertas, o povo entrava dentro do carro, aí o Pedro Melo, que morava aqui na rua Travessa Rio de Janeiro, conheceu o Pedro Melo? O Pedro Melo botava o povo dentro do carro para dar uma volta com o povo ver como o carro era bonito, né? Aí chegava outro motorista que tem ali no Baixão, Marcos, aí botava o povo, levava lá no Baixão para mostrar o pessoal de lá do Baixão. Todo mundo via o carro, ia para o alto do cruzeiro, era todo azul, o carro azul, muito bonito, novinho, uma beleza, mas de repente ele acabou. Eu andei muito de trem, eu ia para São José da Laje, de pé, de Colônia Leopoldina para São José da Laje, de pé, mas Dona Débora e um rapaz por nome de Erlande. É 12 léguas, a gente saía 5 horas da manhã e chegava lá 6 horas da noite. Aí para ir para Palmares, para a festa de Palmares, no dia 8 de dezembro, eu ia no trem. Já o pessoal já estava tudo aplaudindo quando o trem chegasse, todo enfeitado com o pessoal, que vinha de Maraial, que vinha de Catende, que vinha de Ribeirão, tudinho para Palmares e para a festa. E aí, quando era de noite, a gente trocava de roupa e ia dançar no Gente Nossa de Palmares, todo mundo dançando, mas lá o baile só era até meia-noite. Ninguém passava de meia-noite no baile Gente Nossa de São José da Laje. Aí descia em Palmares, aí de Palmares, quando era de volta, a gente ia para São José da Laje de trem, voltava de trem, e de lá pegava para Canastra, Bateguara, andando aquilo ali tudinho de pé, para chegar em Colônia Leopoldina. Passava em Bateguara, Canastra, por ali tudinho de pé para até chegar em Colônia Leopoldina. Quando a gente chegava, já tinha dançado, já tinha passeado, já tinha batido esse mundo todo. Aí, quando tinha o Carnaval do Recife, eu me juntava mais uma turma de Colônia e ia passar o Carnaval no Recife. Dançava os 8 dias no Galo da Madrugada do Recife. Aí dançava em Colônia e dançava no Recife. Quem queria ir no trem, ia. E quem não queria, ia no tróleo.
O tróleo era uma espécie de um carro em cima da linha, todo enfeitado, com o pessoal sentado no tróleo e um cara com a vara empurrando, até Palmeira dos Índios. E lá, quando chegava em Palmeira dos Índios, o cara já estava com os braços que não aguentava mais de empurrar o tróleo, e todo mundo sentado, cantando e dançando, e o cara com as varas empurrando o tróleo em cima da linha. A gente chegava em Palmeira dos Índios, aí de Palmeira dos Índios, a gente ia para Palmares, para Catende, para todo canto onde quisesse de Palmeira, a gente seguia para Recife, para todo canto a gente, quando chegava ali, já sabia para onde a gente ia. Quando eu cheguei em Arapiraca, eu não quis mais sair para canto nenhum. Eu ia, assim, um caso de necessidade, mas para morar mesmo, muita gente me chamava. O doutor Tavani queria abrir uma casa de saúde em Maceió, eu digo, não. As minhas irmãs, que ainda hoje moram, que ainda hoje tem casa em Maceió, eu não quis. Outros, meus netos, meus sobrinhos, tudo tem apartamento, eu nunca quis sair de Arapiraca. Agora, ultimamente, eu tenho passado muito tempo em Maceió, porque por causa de problemas de saúde. Eu tinha um plano de saúde, há mais de 30 anos que eu pago um plano de saúde, e eu tinha vontade, agora ultimamente eu tenho vontade de sair por causa da saúde, que não está muito boa, né? Há um ano atrás eu dei uma queda e formou esse cisto aqui, né? E eu pelejei para operar pelo plano de saúde, tenho pelejado para operar, bati esse tempo todo em Maceió, já fiz todos os exames em Maceió, veio a Covid do ano atrasado e passado, né? Aí em 1917, aí eu tive um problema de saúde, uma crise de vesícula, foi preciso me internar em Maceió para me operar, e fiquei assim com problema de saúde, mas andando, passeando, dançando, a perna está desse jeito, mas eu ando, eu vou no comércio, eu vou no banco, eu vou para Maceió, eu vou para a praia, eu vou para a churrascaria almoçar, eu vou para o carnaval, eu vou para todo canto. Quando chego em casa, boto uma água quente, boto uma compressa ou gelo, e quando as meninas já estão se aprontando para ir, se preparando para ir, a senhora quer ir, mãe? Eu digo, vou, já estou pronta. Eu costuro, eu tenho duas máquinas aí que eu costuro, uma elétrica, quando o pé está cansado, da máquina eu vou para a máquina elétrica. Eu costuro, eu limpo o quintal, chega uma pessoa aqui para tirar a pressão, eu tenho material de pressão aí para tirar a pressão das minhas comadres e das minhas amigas, chega as minhas amigas aqui para comer, para dormir, para ir para o médico, aí eu indico um médico para elas, telefono para o médico, sabe? Os filhos tratam muito bem de mim, cuidam muito bem de mim. Todas as festas boas eu faço parte, que eles me levam, e se não me levar eu vou. Peço a eles, aí vocês vão, eu vou também, né? Vou também para a festa, eu tenho uma filha formada advogada, eu tenho 5 netos formados advogados. Não eram formados ainda, vocês estudem, ajudei todos eles, o dinheiro que eu ganhei sempre dividi com a minha família, sempre organizei a vida dos meus filhos todos, dos meus netos, botei tudo nos colégios bons. Tem uma irmã que estudou no Santa Sofia, em Garanhuns, e eu ia para lá, saía de Colônia para Garanhuns para levar a feira para ela, né? Todos esses estudaram aqui no Colégio Bom Conselho com a ajuda do Dr. Moacir, que é um grande homem que muito me ajudou, mas o Dr. Rogério, né? Em Maceió tinha uma senhora por nome de Xavier, era uma professora de idade, que me ajudou, levava ela, a minha irmã pediu para levar elas para Maceió, as que estudaram aqui com o Dr. Moacir foram para Maceió estudar, são formadas advogadas, tenho uma formada advogada, a outra administração de empresa, tenho outra aqui que é formada advogada e outra é professora, trabalha aqui por lá do Giral, né?
e a outra é advogada aqui, trabalha no Grupo Coringa. Um trabalha em Fortaleza, o outro trabalha em Maranhão, fez um curso agora. Vó, eu vou fazer o curso de policial. Faça o que você quiser, agora só quero que estude. Estude, não falta nada. Eu estou aqui trabalhando, costurando, bordando, bordo muito bem, viu? Para ajudar vocês. Não falta nada. Quando um diz, vó, eu vou viajar amanhã. Vá, Márcia, no banco, bote tanto para ele. Se eu só tiver 500, só bote 500. Se eu tiver 1.000, bote 1.000. Vá-se embora estudar. E quando vir, estiver lá, ligue para mim, para dizer como é a situação de lá. Né? Agora, essa semana passada, está com 15 dias, casou um. Fizemos uma festa muito bonita. Ali, por sinal, num terreno que foi de seu Valdomiro Barbosa daqui, que hoje pertence tudinho ao Estado, ali no Cais do Porto. Aquilo ali tudo era do seu Valdomiro Barbosa. É ali perto do Cais do Porto. Não tem, o senhor já viu uma igrejinha, um tipo de uma igrejinha que fizeram lá em Maceió, ali na praia, perto do Cais do Porto, que vê o pôr do sol? Assim, o pôr do sol ali, aonde para o trem. Tem a passagem do trem, né? Descendo ali do trem, vem sair na beira da praia. Aí tem ali o Cais do Porto, tem aqui um tipo de uma igrejinha que a gente vê o pôr do sol assim. Já tirei muita foto ali, fico muito ali, que a minha filha mora ali na Pajuçara, quase vizinha ao Banco Itaú, e eu vivo muito ali na praia. Tenho muito sonho bom, gosto muito da Lagoa da Sorte, marco 3, 4, 5, sei marcar, ninguém me atrapalhe. No dia de domingo, para marcar a Lagoa da Sorte, ninguém chega nem perto. Sempre fico em 2 números, em 3, às vezes faço aquele que só dá R$500, então vai receber, essa aí é quem recebe. Só ganho R$500, no R$500 não adianta, eu quero ganhar muito dinheiro, que é para ajudar vocês. Mas tudo vive muito bem, essa daí tem uma casa muito boa, a outra tem uma casa muito boa ali na Pajuçara, em Maceió. A família é a coisa mais importante da minha vida. A minha filha vive em função da minha família. Porque eles me tratam muito bem, me querem muito bem, e eu exijo deles. Olha, eu aqui, qualquer um negócio que eles vão fazer, qualquer um curso, vó, dá certo, dá, eu lhe ajudo, olha aqui. A minha parte, o meu dinheiro, o que você precisar, eu estou do seu lado. Ele está fazendo a prova, eu estou por ali olhando. Se ele está mesmo ajudando, fazendo a prova, quando termina de fazer, vamos para o restaurante para a gente comemorar como foi lá a prova. Você fez boa a prova, mesmo eu com o meu estudo muito pouco, mas eu exijo muito deles. Foi uma maravilha, homem, foi uma maravilha. Eu vou viver mais dias com essa história que eu contei a vocês e como vocês me receberam. Né? É muito bom, muito bacana, maravilha, aprendi muito com vocês, vocês me ensinaram muita coisa boa, que essa história eu vou botar na minha história para saber contar quando eu chegar em Maceió, chegar em Colônia Leopoldina, chegar em Bateguara, em São José da Laje, em Palmares, por todo canto eu vou contar essa mesma história. Eu fui lá falar com o deputado, por intermédio dessa menina aí, que é muito amiga dele, e lá conversei muito com ele, e ele me abraçou, que ele me conhece de muitos anos, que na política do pai dele, eu andava muito mais a esposa dele aqui por o Baixão, procurando voto, e trazia o povo para aqui, cozinhava um feijão para comer mais as minhas comadres, a dona Paula, né? E ela tinha uma irmã aqui, por sinal tem uns sobrinhos que moram por aqui, são meus amigos, passam muito aqui na porta. Sempre me cumprimentam, eu converso com eles e tudo. Aí me convidou, eu fiquei meio perdida, porque eu digo, um pessoal desse, vem conversar comigo, eu não tenho um curso superior, como é que eu vou conversar com esse pessoal? Aí a minha filha disse, não, mãe, não, a senhora vai contar a sua história, e a história da gente, e a história da cidade, e a história de onde a senhora andou,
por todo canto, por São Paulo. Pronto, ainda ontem teve um pessoal de São Paulo aqui. Chegaram aqui ontem, estiveram aqui, fizeram aquela festa medonha, né? Mas já devem ter viajado. Que faça tudo o que eu fiz. O meu neto, eles têm que fazer porque eu acompanho eles passo a passo. A filha está doente, vamos para o hospital. Vamos procurar um médico especialista. Vai para o colégio, vou ver como é que está lá no colégio, vou acompanhar para ver se ela está estudando mesmo, ou se está passeando, ou se está saindo, né? O meu neto, vou fazer um curso, vou de noite, eu vou, mas você também. Chego lá, fico encostada no carro, vou ali, tomo um suco, né? Fico por ali olhando até ele terminar, ele me trazer em casa. Às vezes dorme lá na casa da minha filha, que é uma casa grande, né? Junta todo mundo lá. No dia de domingo, lá é uma festa. Aí eu vou contar essas mesmas histórias. Essa mesma história, vó, essa mesma história ainda não esqueci. Eu agradeço a minha família, fiz mais essa família que é vocês. Vocês são meus filhos a mais, porque eu tenho idade de dizer isso a vocês. Estou muito feliz da vida. A gratidão do deputado, que aquilo ali é um filho também que eu tenho, que eu adoro ele, o deputado, e eu quero nessa casa pregar todas as paredes uma foto dele. E trazer os meus compadres, as minhas comadres do sítio, olha aqui o meu candidato, olha o meu deputado, olha o meu amigo. Eu agradeço ao deputado, ele mora aqui nesse coração.